vou retomar o traçado de gráfico. Eu vou fazer alguma coisa com logaritmo. Vamos pensar a função f de x igual a log de x. Lembrando que para nós, é definido assim para x maior que zero, né? Isso daqui não é o log de x, é a derivada do log de x. 1 sobre x. Né? Aqui, y igual, vou botar 1 sobre t, que é t, que é y, que é 1, 1. E aí a gente bota o x aqui, e essa área aqui é o log de x. Tá? Então, em princípio, eu vou deduzir coisas daqui. Uma coisa, uma informação importante é o limite, quando x tende para infinito, do log de x. Que daqui significaria o seguinte, a gente tem que mostrar que essa área daqui tende para infinito. Mas essa área daqui, ó, se você botar aqui 2, 3, 4, mais ou menos assim, né? Aqui, se você fizer... Para ficar aberta para ventilar. Se você fizer isso assim, dá para ver, né, que log de n, né, se você vier até n, é maior que o somatório de i igual a 2 até n de 1 sobre i. Aqui a gente tirou o 1, então aqui em 2 a gente somou meio, em 3... Opa, aqui eu fiz errado. Tomei aqui no x quando era... Em 3 somou 1/3, em 4 1/4, e sucessivamente. Como essa soma aqui é infinita, então não está claro aqui que o limite, quando n tende para infinito, de log de n, é igual a infinito. E como, vamos dizer, qualquer x grande tem um n grande imediatamente inferior a ele, e o log, então, log de x, então esse limite daqui é infinito. Mais interessante é a gente olhar o limite, quando x tende para infinito, de log de x dividido por x. Antes eu vou fazer uma observação seguinte, ó. O logaritmo para cá é negativo, a gente conta essa área negativa. Essa área daqui, né, essa área que fica daqui para cá, é exatamente igual a essa aqui, tá? Pela simetria do gráfico. Então, também é verdade o limite, quando x tende a zero pela direita do log de x, é menos infinito. Uma mesma simetria, vamos dizer, vai dizer que o log de x mais o log de 1 sobre x é menos o log de x. Se você botar o x aqui, aqui você tem 1 sobre x. E se você botar, então, esse 1 sobre x aqui, essa área daqui, que corresponde a essa área daqui até aqui, corresponde a essa área daqui até aqui. Não é muito
evidente. Não, mas, vamos dizer, aqui a gente tem, como aqui é 1 sobre x, aqui é o x. Então, vamos dizer, a simetria, na verdade, me diz que uma outra área é essa aqui. Não vou encarar isso agora, mas tem uma... pode olhar isso geometricamente, mostrar daqui diretamente que o log de 1 sobre x é menos o log de x. Mas, então, eu não estou usando isso aqui, tá? Que seria um argumento, né? Dizer, o log de x que está tendendo para zero é um 1 sobre um y que está tendendo, o y está tendendo para infinito. E aí o log desse 1 sobre y seria menos o log de y estaria tendendo para infinito. Mas aqui, como tem a área que é igual, né? Quer dizer, essa área daqui é igual a essa daqui, que já é mais, tá bom. O log de x sobre x, vou fazer um argumento aqui, também geométrico. Repare o seguinte, quando você tem aqui, vamos botar um x maiorzinho, né? Vamos vir aqui até um certo x. E o log de x é essa área. Essa altura aqui é 1. Então, se eu vier com essa reta aqui, essa área desse retângulo é x. Aqui você tem 1, aqui você tem x. Repara que essa área daqui, comparada com essa, vamos dizer, se eu for com x mais para frente, ó, isso aqui está muito pequenininho em relação a isso. Então, eu posso sempre pensar assim, imagina que eu vou jogar o x lá para frente. Aí eu tenho aqui um certo, eu boto aqui um certo A. Eu posso fazer assim, o log de x é igual a log de A mais log de x menos A, não, log de x menos log de A. Porque essa área daqui para frente, ó, que é o log de A, log de x, então log de x menos log de A é isso aqui. Essa área daqui, ó, ela é menor que o seguinte, vamos dizer, ela é uma coisa assim, né? Tem esse bico aqui tem o A, aqui tem o x, essa altura aqui é 1 sobre A. Então, log de x menos log de A, isso aqui é menor que 1 sobre A vezes x menos A. Então, quando eu fizer log de x sobre x, isso vai ser igual ao log de A sobre x mais log de x menos log de A sobre x. Com o A, se eu parar o A, isso aqui vai para zero. Vamos dizer que eu queira mostrar que para x bem grande isso é menor que um certo epsilon. Tá? Dou um certo epsilon. Epsilon maior que zero. Então, eu sei que isso aqui é menor que epsilon sobre 2, se x grande. Porque desde que eu pare o A. Mas onde que eu vou parar o A? Olha só, isso daqui, né, é menor que 1 sobre A vezes x menos A. X menos A é menor que x. Porque tem o A aqui e o x mais para frente. Então, isso aqui é menor que 1 sobre A.
Claro. Eu botei esse retângulo aqui, ele tem altura 1 sobre A, tem base x menos A, que é menos que x. Isso aqui. Então, basta eu fazer o seguinte, eu pego primeiro um A, tal que isso daqui é menor que y sobre 2. Aí eu paro nesse A e olho daqui para frente. Agora, eu sei que não importa qual seja o x, isso aqui é menor que y sobre 2, essa parte. E essa daqui, quando o x ficar grande, vai ficar menor que y sobre 2, porque eu parei o A já. Porque eu tenho duas parcelas, né? Eu quero mostrar que isso aqui fica menor que y. Tá? Provar que tende a zero é o quê? É dizer que para todo y que eu der, isso fica em módulo menor que y. Como aqui eu estou no positivo, eu simplesmente tenho que tornar menor que y. A ideia é assim, porque às vezes você... É uma coisa muito comum, computacionalmente, né? Você querer estimar o erro. E às vezes o seu erro você tem que dividir em pedaços e estimar cada pedaço. Então é o que eu estou fazendo, eu estou partindo, é como se eu dissesse, ó, eu olho log de x sobre x, mas eu vou pegar esse pedaço daqui, nesse pedaço aqui eu tenho uma coisa que é grande, mas ela está dividida por um x que vai para infinito. Se ela estiver parada, por grande que ela seja, isso vai para zero. E daqui para frente, o meu quociente vai estar pequeno. Então, primeiro eu escolho o A de maneira que esse quociente daqui para frente seja garantidamente pequeno, porque ele está dado por essa altura. E em seguida eu digo, agora eu vou pegar um x bastante grande para esse negócio aqui dividido por x. Não tem importância. Mas é muito... Essa estratégia de estimar o erro dividindo em pedaços é muito usual quando você faz aproximações numéricas. Então, esse limite daqui também é zero. É. Cálculo 1. Computação. Então, talvez você não tenha visto isso, vou só te atualizar. A gente define o logaritmo de x dessa maneira meio esquisita. Você pega, vai de 1 até x e faz essa área aqui. Isso é... Então, vamos dizer, deixa eu dar... revisada rápida do logaritmo. Então, eu pego aqui, eu vou botar y igual a 1 sobre t, porque eu vou usar o x aqui. Então, eu vou botar t aqui, y aqui tem 1, aqui tem 1. Aí eu boto o x aqui e pego essa área. É porque tem uma observação importante, que é a seguinte, o logaritmo, historicamente, ele vem para transformar multiplicações em somas. Então, o importante é que o log de AB seja log de A mais log de B. Depois ele vai se tornar o expoente a qual eu tenho que levar a base para obter um número, que é uma definição incalculável. Só separar como é que eu calculo o logaritmo de alguma coisa que não seja potência de 10 na base 10. Então, aqui, ó, essa área assim, ela tem a seguinte propriedade. Imagina que eu multiplico tudo por A. Então, o meu 1 vem parar aqui em A e o meu x vem parar aqui em AX. E aí eu olho para essa área aqui.
Eu digo que essa área é igual a essa. Claro, o A aqui está um pouco pequeno. Vamos ver, o AX devia ser um pouco maior. Mas... Por quê? Porque essa área aqui eu aproximo por retângulos, por exemplo. Isso significa dividir o intervalo de 1 até x em pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu parto esse intervalo também. Então, que eu pego cada, vamos dizer, eu pego aqui esse cara x0, x1, x2, x3, x4, x5, x é igual a x6. Aí quando eu multiplico por A, esse cara aqui fica, vamos dizer, o A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6. E cada um desses caras é o de K multiplicado por A. Aí acontece a seguinte coisa, quando eu pego um retângulozinho, para qualquer aproximação que eu faça, eu pego um retângulozinho aqui eu tenho um tamanho ΔX. Como esses dois caras são multiplicados por A, eles vêm parar aqui, esse tamanho correspondente vira A vezes ΔX. Eu multipliquei os dois por A, a diferença entre eles é multiplicada por A. Em compensação, essa altura aqui, que era 1 sobre x2, por exemplo, aqui, ela vem, aí esse retângulo vira esse aqui. E a altura aqui ó, é 1 sobre A2, mais A2 é AX2. Aí eu multiplico ΔX por isso daqui, e esse por esse. Mas esse tem um A em cima e um A embaixo, então dá a mesma coisa. Então, qualquer aproximação que eu fizer aqui, vai virar a mesma aqui. Aí eu olho para isso e digo, mas olha só, essa área daqui até aqui, é o log de A. Essa outra daqui até aqui, ela hoje vai ser dedicada à torcida do Fluminense. Todo mundo sabe que eu sou Botafogo. As cores aqui. Né? Essa daqui é igual a essa aqui, o que eu acabei de provar. Então, essa aqui é igual ao log de x. Mas isso tudo, quando eu venho de 1 até AX, é o log de AX. Então, eu acabei de mostrar que o log de AX é igual ao log de A mais log de x. Então, essa função tem a propriedade que eu queria. A gente define ela para cá, usando negativo. Log de 1 é 0. E, beleza, então é ótimo. E aí, usando essa definição aqui, agora eu acabei de provar, né, que o limite, quando x tende para o infinito de log de x, é igual a infinito, usando o somatório de 1 sobre n, não sei se você viu isso. Somatório de 1 sobre n, quando n vai para o infinito, é 1. E aqui, ó, a área até infinito, você tem aqui, esse quadrado aqui é 1, se você botar aqui o 2, você tem meio aqui, botar o 3 aqui, você tem 1/3. Então, meio mais 1/3, mais 1/4, mais etc., é menos do que o logaritmo. Então, se eu for com essa área daqui até o infinito, vai ser menos que a soma de meio mais 1/3 mais 1/4, que também é infinita. Então, vai ser menos, não, vai ser mais, né? Porque o logaritmo está assim. Então, o logaritmo vai para infinito. E agora eu acabei por um argumento geométrico também de provar isso aqui. E lembrando também que, meio que antecipando o teorema fundamental do cálculo, a gente calculou a derivada do logaritmo. Aqui tem 1, aqui tem x. A derivada do logaritmo seria f' de x igual a limite, quando h tende a 0, do log de x mais h
menos o log de x sobre h. Aí eu pego o x, vou sempre fazer uma figura simples, x mais h, suponho que o h é positivo, poderia ser negativo também. Olha para essa área daqui, isso daqui é o log de x mais h menos o log de x. Divide pelo h que está aqui. Essa área está abaixo da área desse retângulo, que tem altura aqui. Isso aqui é x, como a função aqui é 1 sobre x. Né? Isso aqui é x, esse cara aqui é 1 sobre x, essa altura aqui. Não, ela é a área. Tá? Mas é o seguinte, eu fiz a área até aqui menos a área até aqui. Então deu essa área aqui. Agora eu quero estimar essa área. Essa área é essa base, não é vezes uma altura porque ela não é um retângulo, mas está abaixo da área do retângulo. Então isso daqui é menor que 1 sobre x vezes h. H é essa base aqui. E por outro lado é maior que a área desse retângulo aqui, que é 1 sobre x mais h vezes h. Esse aqui. Quando eu divido por h, fica esse negócio entre 1 sobre x e 1 sobre x mais h. Se o x está parado, o h tendendo a zero, você tende para 1 sobre x. Então, a derivada, né, é fininha de x é igual a 1 sobre x. Isso já foi feito, tudo foi feito já na aula anterior, estou aproveitando para dar uma revisada. Então, nós sabemos esses limites, sabemos isso daqui, sabemos que log de xy igual a log de x mais log de y. E eu vou me propor agora fazer um gráfico com essas coisas que eu sei, não vou precisar delas todas, mas assim, aqui eu também usei que o limite quando x tende a zero mais do log de x é menos infinito. E aí vamos fazer o seguinte, eu vou trocar aqui e vou fazer a função f de x igual a x2 log de x. É claro que vamos dizer, isso aqui é uma função que você joga lá num software qualquer, vai fazer o gráfico. Já falei que às vezes a questão é a gente saber em que escala a gente quer ver o gráfico. Um problema aqui, né, é em zero. A gente teria que dar uma olhada o que acontece quando x vai para zero, quer dizer, o limite, porque essa função está definida para todo x maior que zero. Então, bom, o que acontece no infinito? Com certeza, limite quando x tende para infinito, de x2 log de x, todo mundo está tendendo a infinito aqui, né? Log de x está tendendo a infinito, x2 também, então nenhuma dúvida que isso aqui é infinito. Essa função está lá longe, no infinito, está acima de x2. x2 está crescendo assim, isso está crescendo. Bem. Agora, qual é o limite quando x tende a zero mais x2 log de x? Perto de zero, esse logaritmo é negativo, x2 é positivo, então isso aqui é negativo. O problema é que esse está tendendo a zero e esse está tendendo para menos infinito. Então, é uma competição aqui, um duelo de anões e gigantes. E uma maneira
de trazer para cá, né, talvez fazer o x tender para infinito e botar 1 sobre x onde tinha x. Tá? Eu vou usar livremente que o log de 1 sobre x é menos o log de x. Então, vamos olhar para isso daqui assim. Ó. Vamos chamar o x igual a 1 sobre y, por exemplo, né? E fazer y tender para infinito. Porque aí o x está tendendo para zero. Então, eu teria que olhar para o limite quando y tende para infinito. Isso aqui é 1 sobre y2 log de 1 sobre y. O log de 1 sobre y, quer dizer, isso aqui, na verdade, é o limite quando y tende para infinito. Isso aqui é menos o log de y. Então, eu posso botar assim, menos o log de y dividido por y2. Se o log de y dividido por y já tende a zero, com y tendendo a infinito, dividido por y ao quadrado, que é maior. Isso aqui, então, isso aqui é zero. Vou botar esse zero menos, porque significa que essa coisa é negativa, mas está tendendo a zero. Então, a gente já pode dar uma olhada no gráfico, né? Porque essa função, assim, se você botar aqui x, 0, infinito, log de 1 é 0. Então, a gente sabe que em 1, x2 log de x, aqui é 0, aqui vai para infinito, e agora isso aqui, mais infinito aqui, isso aqui vai para 0 menos. Então, eu já, no meu rascunho, já penso assim, né? Está aqui o logaritmo, tem o 1 aqui a função se anula, aqui ela vai para 0, e aqui, né, para x menor que 1, o logaritmo é negativo. Vezes x ao quadrado é negativo. Então, tem que ser alguma coisa assim. Meu gráfico é uma coisa assim. Primeira. Mas, será que a derivada deve pelo menos me dizer quem é esse ponto? Tem que ter um ponto de mínimo aqui. Né? Porque ela vem de 0. Mesmo não estando definida em 0, é como se tivesse, como se fosse 0. Então, tem que ter um ponto de mínimo aqui. Nesse ponto de mínimo, a derivada tem que se anular. Tangente horizontal. Então, vamos calcular, então esse limite aqui é 0 menos, vamos calcular a derivada. Né? Então, é um produto. Né? Lembra que a derivada do produto, U vezes V linha, é UV linha por linha V. Né? Então, UV linha mais VU linha. É bom você não trocar a ordem por uma razão. Existem produtos não comutativos, por exemplo, o produto de matrizes, ou produto vetorial, de vetores e tal. E essas coisas também podem ser derivadas, se elas variarem, por exemplo, com o tempo. Assim. E a mesma ideia, mesma álgebra, faz a mesma regra do produto. Só que aí você não vai poder trocar a ordem. Então, é bom pensar na ordem certa aqui assim. Só uma advertência. Pode trocar a ordem, não tem problema. Mas lembra lá na frente que quando for uma coisa não comutativa... Né? Então, aqui a gente tem x2 vezes a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x, mais a derivada do x2, que é 2x, log de x.
Então, vamos dizer, isso aqui a gente pode escrever de uma maneira boa, botando x em evidência aqui, né? Porque aqui você tem x aqui, 1 mais 2 log de x. Então, essa derivada, é interessante que essa derivada aqui, né, o que acontece com ela em zero? Mesma coisa. Mas, vamos dizer, claramente ela se anula. A gente não pode fazer x igual a zero. Então, isso daqui, né, se isso daqui é zero, se e somente se 2 log de x mais 1 igual a zero. Então, log de x ao quadrado, né, é igual a menos 1. Então, x tem que ser... quer dizer, x ao quadrado tem que ser 1 sobre e, né? 1 sobre e, né? Porque né, o número o log... Né, o e foi definido como o número cujo... Né, você vai aqui de 1 até e aí essa área daqui dá 1. Porque a área é zero aqui. Vai para o infinito lá. Então ela vai crescendo, crescendo. Alguma hora ela passa por 1. Nesse momento tem o número e. Enquanto é o que a gente pode dizer. Então log de e é igual a 1. Não é difícil mostrar que esse número está aí entre 2,5 e 3 e tal. Depois você vai melhorando. Então log de e é igual a 1. Então, log de 1 sobre e é igual a menos 1. O logaritmo de uma função que tem derivada positiva, ele é sempre crescente. Então, é uma função injetiva, não tem dois caras derivados no mesmo. Então, se log de 1 sobre e é menos 1, se o logaritmo dele é menos 1, então x2, 1 sobre e. Então, x é igual a 1 sobre raiz de e. Então, tem aqui, esse cara aqui, é algo aqui mais fino, assim, que, vamos dizer, plotando. Tudo bem, você diz, tem alguma coisa aqui entre 0 e 1, vamos ampliar essa janela, ver aqui, tem um cara aqui, você vai achar mais ou menos. Às vezes é bom até, sei lá, você amplia o gráfico, bota o dedo lá, diz, essa é a minha primeira aproximação, agora vamos tentar melhorar. Mas tem um detalhe, né? Quando o x tende a zero, x vezes 1 é zero, vai para zero, e x log de x vai para zero também, né? Porque é a mesma coisa. Porque o x log de x, né? Quando o x tende a zero, x log de x é igual a... Vamos dizer, se eu fizer y igual a 1 sobre x, isso é igual a 1 sobre y log de 1 sobre y, agora com y tendendo a infinito. Então, mesmo o limite aqui, né? Esse aqui vai ser menos log de y dividido por y. Se o x vai para zero, o y vai para infinito. Então, 1 sobre y log de menos log de y, menos multiplicando aqui. Quando y vai para infinito, esse limite aqui, é zero. Então, esse limite aqui, x log de x, é zero. Então, isso aqui também tende a zero quando x tende a zero. Então, é interessante, eu tenho uma voltinha aqui, a derivada aqui. Então, a gente pode, vamos dizer, esboçar o gráfico, né, um pouco melhor e fazer mais uma pergunta. Quer dizer, a gente tem uma coisa assim, aqui está o 1, 1 sobre raiz de é alguma coisa, sei lá, por aqui, 1 sobre raiz de e.
Aí esse negócio aqui tem um valor mínimo, que a gente pode calcular. Log de 1 sobre raiz de E. F de 1 sobre raiz de E é igual a 1 sobre E vezes meio só, né? E log de raiz de E vezes menos meio. Porque raiz de E ao quadrado é 1 sobre E, cujo logaritmo é menos 1. Então, isso aqui é menos 1 sobre 2E. É até grandinho aqui, hein? Menos 1. Grandinho não, desculpa. É menorzinho um pouco, né? Porque 2E é um pouco maior do que 5. Então, é um negócio aqui assim. Quer dizer, para ver, repara, se você fosse meio inocente nesse gráfico fazer a figura, você não ia ver nada disso. Né? Tem coisas aqui numa escala. Isso aqui está indo para o infinito. Então, tudo está acontecendo aqui, mas mesmo aqui assim, ó, tem um negócio aqui, e aqui ó, tem alguma coisa assim. Né? Aqui, ó, como a derivada está indo para zero, quer dizer, você sai daqui horizontal, tem que fazer uma voltinha e depois mudar para cá. Tem algum lugar aqui, ó, porque aqui a sua derivada sai de zero, vem negativa, ela vai ficando mais negativa. Aí, alguma hora, ela chegou no máximo de negatividade dela aqui, que é um mínimo da derivada, né? E ela começa a continuar negativa, mas aumentar até que ela fica zero, e aí deve ir aumentando. Quer dizer, deve ter um zero da segunda derivada aqui. A gente deveria dar uma olhada, então, para a segunda derivada. Então, tem que calcular aqui F2' de x, que é derivar isso aqui. Então, isso aqui vai dar a derivada desse vezes esse, que é 1 mais 2 log de x, mais x vezes a derivada desse. 1 deriva da zero, log de x é 1 sobre x, então x mais 2 sobre x. X vezes, desculpa, mais vezes, né? 2 sobre x, que corta aqui, fica bom, fica simpático. Então, isso daqui vai dar 3. Confere aí se eu não errei. É a segunda derivada. Eu estou pegando a derivada aqui, derivando. Então, derivada do x dá 1 vezes isso, mais x vezes a derivada disso. Isso aqui dá 0, log de x dá 1 sobre x, então dá 2 sobre x, cortado com x dá 2. Aí esse 2 daqui soma com esse 1, dá 3 mais 2 log de x. Então isso vai se anular. Quer dizer, a segunda derivada, né, ela é, na verdade, porque você pega o log de x, multiplica por 2, soma 3. Então, o logaritmo de x é uma coisa assim, né? Você multiplica por 2, ele só dá uma coisa, vamos dizer, dá uma coisa assim, né? Fica mais assim. Aí você soma 3, ele sobe um pouco e o ponto onde se anula vem para cá. Mas vai ficar positivo daqui para cá e negativo daqui para cá. Então, F2' de x igual a zero, C e somente C, né? O log de x igual a menos 3 meios. Então, x é igual a vamos dizer, raiz quadrada de E ao cubo. Raiz quadrada de 1 sobre E ao cubo.
é ao cubo, deve ser uma coisa aí, 2,7, sei lá, alguma coisa maior que 10, a raiz quadrada. Então tem um cara aqui, e aí aqui, ó, daqui para cá, a derivada segunda é negativa, então a derivada está caindo. Daqui para cá, a derivada segunda é positiva. E esse cara daqui é raiz quadrada de 1 sobre E ao cubo. E aí é nessa escala que a gente tem que trabalhar. Quer dizer, para enxergar esse fenômeno aqui, você tem que, vamos dizer, botar no máximo assim o 1 dentro da sua tela, mas focar nesse trechinho aqui. Então, de certa forma, essa análise faz a gente dizer, ó, é aqui que eu tenho que olhar. Ué, porque eu fiz isso aqui igual a zero. Então, log de x é igual a menos 3 meios. Então, quem é o cara cujo logaritmo é menos 3 meios? É elevado a menos 3 meios. Porque nesse ponto que a segunda derivada se anula. Porque o que eu estou inferindo é o seguinte, ó, eu venho, vamos dizer, eu boto aqui o meu zoom. Se fosse na biologia, seria um microscópio. Boto o meu zoom aqui. Então, eu tenho aqui uma situação assim, ó, eu tenho esse negócio vindo aqui, né, e virando para cá. Então, aqui está 1 sobre raiz de E. Então, aqui, o que eu tenho que ter? Eu começo com derivada zero e chego aqui de novo com derivada zero. Então, a minha derivada, como no caso ela é sempre negativa, ela vai diminuir até um certo ponto e depois ela vai começar a aumentar. É o que a gente chama de uma mudança de concavidade, quer dizer, a função aqui é dita côncava e aqui é dita convexa. Então, o que eu espero é derivada segunda negativa daqui para cá e derivada segunda positiva daqui para cá. E derivada segunda zero aqui. Aqui é simples isso, né? Porque você tem isso daqui, a derivada segunda. Então, foi essa análise que eu fiz aqui meio rapidamente. Ó. Você tem aqui o log de x, aí você tem 2 log de x, soma 3, então você vai ter 2 log de x mais 3, vai ser alguma coisa assim, que você somou 3, e aí você vai anular aqui. Eventualmente. Aliás, a função desse problema é dizer, ó, derivada segunda é alguma coisa que a gente deve olhar porque ela traz alguma informação. Tá? Mas a conta está clara que a gente... Tá? Então, então vamos parar para focar nisso. Quer dizer, o nosso gráfico, então, é isso aqui, aí ele vai achar o 1 aqui em algum lugar e ele vai embora, porque aqui a segunda derivada é positiva, então a derivada é zero aqui, ela vai aumentando, 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 e não só a função vai para o infinito, como a derivada também vai para o infinito. Você pode, eventualmente, por exemplo, assim como a gente olhou a derivada em zero aqui, a gente pode olhar a derivada no infinito, porque, repara, não é muito difícil você pensar assim, que você possa ter uma reta aqui e ter uma função que, de repente, ela faz assim
e ela tende para essa reta. Como essa reta tem derivada constante, então a derivada dessa no infinito tende para a derivada dessa. Tá? E a diferença, vamos dizer, no caso assim, quando você diz que é assintótica, que a diferença entre as duas tende a zero no infinito. Então, é um tipo de coisa também que a gente pode examinar. Quer dizer, mas então tem e o limite no infinito é algo que normalmente o computador não vai te dar, porque você tem que até porque você começa a andar muito, fica meio nebuloso a coisa da escala. Em princípio, até pode dar, mas é um negócio mais trabalhoso, né? Dá no seguinte sentido. Vamos dizer, se eu acho que esse negócio lá no infinito, eu faço uma escala, só que é uma escala que vai fazer minha função ficar meio esquisita aqui, né? Porque isso tudo vai ficar muito pequenininho. Né? Então às vezes é importante você ter uma informação boa sobre o que acontece no infinito para dizer, bom, então lá longe é assim, então deixa eu focar aqui. Tem um caso célebre na matemática do colega do Celso Costa, que tinha um problema aberto há anos, que era a questão da existência de um certo tipo de superfície lá. Achava-se que essa superfície não existia. Ele arrumou as equações que iam dar essa superfície e conseguiu provar que lá no infinito estava tudo bem. A superfície existia. E aí reduziu o problema para olhar, vamos dizer, num pedaço menor. E o que aconteceu foi que aí as pessoas jogaram no computador, viram, e disseram, tem umas simetrias aqui e tal, então ficou mais fácil, o problema foi resolvido. Então, ter uma informação sobre o que acontece no infinito é importante. Né? Que é mais ou menos, né, lembrando que o nosso esquema de gráfico você tem uma f, né? Vamos pensar assim, você tem uma função dada por uma forma. E aí, na verdade, ela não é de R em R, ela é de R menos alguns pontos. Assim, A1, A2, pode ser AN, e aí em R. Tipicamente, isso pode ser os pontos onde a fórmula da sua função não faz sentido. Por exemplo, ela tem alguma coisa no denominador e esse denominador se anula aqui. Se esse denominador for um polinômio, você sabe que deve ter esses zeros. Calcular esses zeros são outros 500. Então, vamos dizer, pode ter um tópico inteiro que é calcular zeros de polinômios. Tipicamente, você vai cercar onde eles estão e aí calcular aproximadamente, mas você não vai ter exatamente esses números. Você vai dizer, assim, uma boa margem de precisão, eles são 3,758, não sei mais o que e tal. Mas, teoricamente, é isso aqui. Então, o que você faz? Traça um quadro aqui, né? Que começa aqui botando os valores de x. Então, você já tem aqui o A1, A2, AN, esses caras aqui, sua função não está definida. E aí você vai olhar para o f de x. Então, você vai ter que olhar aqui, menos infinito, mais infinito. E é como se eu dissesse, olha, os números reais têm assim, de menos infinito até A1 é uma coisa, aí aqui morreu.
Aí de A1 até A2 é outra coisa, que morreu, de A2 até A3 é outra coisa, e elas podem ser completamente desconectadas. Então você tem que olhar os limites aqui, aqui e aqui. Ou seja, você tem que olhar limite quando x tende a menos infinito de f de x, depois o limite quando x tende a A1 pela esquerda de f de x, tá? Aqui é o A1 menos, digamos. Depois você retoma olhando o limite quando x tende a A1 pela direita de f de x. Depois você vem para o limite quando x tende a A2 pela esquerda e etc. Vai. Isso como eu falei na aula passada, é crucial, porque você tem informação de onde a função vem e para onde ela vai. Se você errar nesses limites, e frequentemente, né, você tem um zero no denominador, você tem um limite que pode ser infinito, mais infinito, menos infinito. Se você trocar o mais infinito por um menos infinito, no cálculo desses limites, imagina, você tem uma coisa assim que vem de mais infinito, aí aqui você acha mais infinito. Então diz, ó, veio de mais infinito e voltou para mais infinito. Tem um ponto de mínimo aqui, tem um zero da derivada. Vou procurar o zero da derivada. Mas se você errou e, na verdade, era menos infinito, então não, ele vinha daqui e ia para lá. Tem um zero da função, mas talvez não tenha um zero da derivada. Provavelmente tem um zero da segunda derivada, porque a sua função vem assim, e alguma hora ela vai ter que imbicar para cá. Entendeu? Então, porque isso é a mudança de concavidade. Quer dizer, a derivada está negativa, mas está aumentando. Está ficando menos negativa. Aí, de repente, ela para de aumentar porque ela vai estar mais negativa de novo para ir lá para menos infinito. Então, a segunda derivada vai se anular aqui. Então, repara que esses limites podem te dar informação sobre a existência de zero da derivada, zero da função, zero da segunda derivada, e que, só olhando para os limites, você diz, vou procurar esses caras. Então, não errar os limites é fundamental, porque é o primeiro chute da função. Aí, digamos, vamos dizer, se você tem esse limite aqui, você acha, bom, aqui a derivada não deve se anular, mas digamos que aqui ela retoma, você deve achar um... Então, aí você olha para a derivada e quando você tem limites infinitos assim, é meio típico, né, você pensar, bom, está lá no mais infinito, vai descer, derivada negativa. Pode ser que não desça assim, pode ser que venha, nada impede de fazer 37 voltinhas aqui antes de descer. Mas você sabe, bom, isso pode acontecer, mas pode não acontecer também. Então aí você vai olhar para f' de x. Você pode até fazer o gráfico da f' de x, mas você tem que jogar a informação do gráfico da f' de x no gráfico da f. Então, o que interessa mais para você da f' de x não é o valor dela em cada ponto, é onde ela é positiva, onde ela é negativa, onde ela se anula. Então, tipicamente, aqui, né, você coloca os limites, eventualmente, nesse meio, você tem alguns pontos em que é fácil calcular o valor da função, e também é relevante. Né? Se você acha, sei lá, aqui um ponto em que a função é negativa, aqui um ponto em que a função é positiva, você diz, opa, então... Digamos que você tem uma coisa... Vamos dizer, vamos somar informações. Digamos que está aqui o A1, né? Aqui o A2, aí aqui você tem mais infinito, né? E aqui você tem menos infinito. Aí você pensa assim, né?
A sua função veio assim, veio para cá. Mas imagina que aqui no meio você tem um B1, um B2, e aí você sabe que f de B1 está aqui e f de B2 está aqui. Então ela veio, desceu até esse valor e depois ela subiu até esse valor. Então ela tem que fazer isso, talvez desça mais do que isso, não sei se o mínimo é aqui, né? Quer dizer, ela vai descer aqui, depois ela vai ter que subir até aqui, depois ela vai ter que descer de novo. Eu já espero 2 zeros da derivada nesse caminho. E entre esses 2 zeros da derivada, você espera também o quê? Aqui você tem a função convexa, aqui você tem a função côncava. Deve ter um zero da segunda derivada aqui. É por aqui, assim. Não é exatamente no meio, mas em algum lugar. Então, essas informações você vai jogando no gráfico e vai procurando que contas você tem que fazer. Bom, então aí você vai lá, olha para a segunda derivada. A terceira já começa a ser mais... Você sabe que a segunda derivada está aumentando. Não é assim muito tradicional a gente buscar esse nível de detalhe. Depende, né? Se valer $1 milhão, você vai até a 1000ª derivada, né? Contrata uma equipe, paga $100 mil para uma equipe de matemáticos, compra um computador, 10 computadores e tal, investe $200 mil e ganha $1 milhão. Sim. Não é que não existe. Aí, se é polinômio, você deriva. Polinômio de grau n, você derivou, né, na 1.000ª derivada, é zero. Mas tem coisas mais sutis. Tem funções que são contínuas. Você não tem infinitas derivadas. Pois é, mas você pode construir funções que são contínuas em todos os pontos e não tem derivada em nenhum ponto. Assim, não é trivial, assim, geralmente são dadas por somas de séries. Mas eu assisti a palestra do colega meu que a gente explicou que e no mercado financeiro é razoável, natural pensar que as coisas se comportem assim. Porque se você sabe a derivada, você sabe como é que vai ser daqui a pouco. E isso não parece muito razoável. Na verdade, aí tem toda uma coisa que, na verdade, está modelando como se fosse contínua, uma coisa que não é. O tempo é contínuo, mas... Até, né, tem coisas até de... Sabe que tem as empresas, vamos dizer, trabalham com o computador, não tem o pregão da bolsa, já não é importante. O cara está lá no computador acompanhando e a diferença do tempo para que a informação chega a você é relevante. Então, a velocidade da sua conexão, a proximidade da bolsa pode ser importante. Então, começa a ser nesse nível de detalhe. E pode ser que, em algum momento... Eu tenho um colega, um ex-aluno, que falou que... Ele falou, ele trabalhava para um banco de investimento. Eu passei uma manhã só clicando um negócio e era importante, eu tinha que clicar porque ali tinha dinheiro em jogo. Bom, então, mais ou menos assim o papel dos limites e das derivadas nessa coisa. Eu queria destacar então, claro assim, uma coisa da derivada, o sinal da derivada. Tem um detalhe técnico, mas eu devo advertir vocês,
que é o seguinte, é verdade o seguinte, que se f' de x é maior que zero no intervalo AB, até pode ser em AB mesmo, isso implica que f é crescente em AB fechado, supondo que a função f é contínua. Basicamente pelo seguinte, né? Você tem aqui A, B. Então a função, a derivada é positiva. Se você tiver um ponto aqui, x1, um ponto x2, em que esse está abaixo desse, a sua função vai fazer alguma coisa aqui para chegar aqui. E aí, ó, essa inclinação aqui é negativa. Quer dizer, f de x, quer dizer, x2 maior que x1, f de x2 menor que f de x1. Então, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 menor que zero. Mas isso é a velocidade média. E aqui você tem um ponto em que a tangente é paralela. E nesse ponto aqui, chama ele de xi. Xi é uma letra que serve para medir há quanto tempo você faz matemática. Só os matemáticos usam essa letra. E normalmente a primeira, se você não for arquiteto, alguma coisa assim, a primeira vez que você faz um psi, ele sai muito troncho. Então aqui você vai ter, vamos dizer, isso daqui vai ser igual ao f' de algum psi. Mas esse f' supostamente é maior que zero. Então, isso não acontece. E você pode ainda botar isso aqui, né? Então não pode ser nem igual. Se fosse f de x2 fosse igual a f de x1, tinha um ponto onde a derivada se anulava, mas se a derivada é uma positiva. Mas não é a mesma coisa que você dizer f' de A de C maior que zero, implicar f crescente perto de A. Porque a derivada pode ter uma descontinuidade maluca. Então, a gente constrói a função assim, eu falei, se você construir uma função assim, x2 aqui, menos x2, e encaixar aqui no meio um x2 x2 seno de 1 sobre x. Porque quando o x vai para zero, 1 sobre x vai para infinito. Então, o seno de 1 sobre x fica oscilando entre menos 1 e 1. Só que como ele está sendo multiplicado por x2, essa função fica oscilando entre x2 e menos x2. Tem uma oscilação aqui. E essa função, né, digamos que isso aqui seja a nossa f de x. Então, f' de x é igual a 2x seno de 1 sobre x. Aí a gente bota aqui menos, podemos botar menos, porque vai dar x ao quadrado, cosseno de 1 sobre x, e a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x2. Vou botar aqui mais, e aí tem menos 1 sobre x2. Aí cancela esse cara aqui. Então, isso aqui vai ser 2x seno de 1 sobre x menos
cosseno de 1 sobre x. Repara que para x pequeno, seno de 1 sobre x está entre menos 1 e 1. Multiplicado por x fica pequeno. Mas o cosseno de 1 sobre x está oscilando entre menos 1 e 1. Então, minha derivada aqui está oscilando entre menos 1 e 1. Mas se você calcular a derivada dela em zero, f' de zero, você não pode... Digamos que você defina assim, f de zero igual a zero. Por quê? Porque quando x tende a zero, seno de 1 sobre x, embora fique oscilando, está entre menos 1 e 1. Multiplicado por x2, vai para zero. x2 vai para zero. Então, vamos botar f de zero igual a zero. Então, f' de zero vai ser o limite, quando x tende a zero, de f de x, que é x2 seno de 1 sobre x, menos zero, dividido por x. E aí você corta aqui, e tem x vezes seno de 1 sobre x, seno de 1 sobre x está limitado, multiplicado por x, esse limite é zero. Então, tem derivada zero e zero. Mas ela está assim oscilante. Aí, se eu fizer uma g de x igual a x sobre 2 mais f de x, por exemplo, essa função, g' de zero, vai ser... Bom, a derivada de f de zero é zero, isso aqui é meio, vai ser meio. Positivo. Mas acontece que esse x sobre 2 está sendo perturbado por esse negócio. Se você olhar em detalhe, essa função vai estar meio inclinada assim. Repara que essa derivada aqui está oscilando entre menos 1 e 1, praticamente, né? Menos 1 mais uma coisinha pequena e 1. Para x pequeno, x perto de zero, isso aqui é quase zero, isso está entre menos 1 e 1. Quando você soma com meio, que é a derivada disso aqui, vai ficar entre menos meio e 3 meios. Então, esse negócio vai ficar subindo e descendo aqui perto de zero. E a função perto de zero não vai ser nem crescente nem decrescente, embora a derivada em zero seja maior que zero. Então, pode acontecer esse tipo de coisa. Então, na verdade, é mais garantido você dizer, não, eu tenho a derivada positiva num intervalo. Ou a derivada que você tem é contínua e positiva no ponto. Se ela é contínua e positiva no ponto, se ela é positiva no ponto e nos próximos ela está perto daquilo, então próximo ela é positiva também. Então, aí dá para garantir. Isso aqui é um possível bug. E não acontece, vamos dizer, se você botar polinômios e coisas assim, não vai acontecer. Tem isso daqui. Mesma coisa, derivada negativa decrescente. E agora a segunda derivada, consequentemente, né? Então, f duas linhas de x maior que zero em AB implica que f' é crescente em AB. Então, é isso, né? Você, por exemplo, você tem a derivada negativa. Se a segunda derivada é positiva, ela vai passar a ser menos negativa. Vai fazer assim. Então, você vai fazer uma coisa assim. Se ela for positiva, ela vai ficar mais positiva, vai crescer. Então, vai fazer assim. Então, aqui significa que a F é convexa. Convexa, a gente diz que a função convexa, a definição sem derivada, você pode dizer, a função convexa se a segunda derivada é positiva. Mas é isso, né? Você pega dois pontos, traça segmento de reta aqui, esse segmento de reta tem que estar acima do gráfico. Que corresponde à ideia de dizer assim, ó, se a função convexa, se você olhar para o gráfico, a parte de cima do gráfico é um conjunto convexo.
Você ligar dois pontos, o segmento está todo lá. E mesma coisa, né? F2 linhas de x menor que zero em AB implica F' decrescente e aí vai ser o contrário, vai ser côncavo. Então, a segunda derivada é isso. A segunda derivada se anula na mudança da concavidade. Aqui você estava assim, aí a derivada estava decrescendo, aí de repente aqui a segunda derivada muda de sinal e a derivada passa a crescer. Chamado ponto de inflexão. Você estava com uma... Está indo com uma tendência de... Sempre você pensa assim na inflação. Né? A inflação está lá, aí ela está aumentando com tendência de aumentar mais. Aí você, não, agora tem um ponto de inflexão, ela está aumentando, mas está com a tendência de aumentar menos. Daqui a um tempo pode ser que até ela caia. É interessante isso, né? Essa coisa da derivada, do traçado de gráficos, né? É que você pega situações que não tem nada de geométrico, tipo inflação, né? Cotação do dólar, variação da temperatura, né? E você desenha e você olha e vê informações geométricas que se traduzem em informações, vamos dizer, que dizem respeito à situação não geométrica que você está tratando. Isso é uma certa inversão da geometria analítica. Quer dizer, na geometria analítica, você, num primeiro momento, você está querendo fazer geometria. Aí você tem objetos geométricos e você coloca coordenadas. Então, você está pegando um objeto, uma situação geométrica, está botando coordenadas, depois você bota equações. Vamos dizer, você diz, o círculo está aqui, o centro O, tem aqui um círculo assim, o raio dele é R. Esse ponto O tem coordenadas AB. Você diz, esse círculo aqui tem a equação x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a R2. Aí você dá, sei lá, uma reta R. Você diz, essa reta aqui tem a equação alfa x mais beta y mais gama igual a zero. Aí você quer a interseção, esses dois caras aqui. Aí você pega essa equação, monta o sistema e acha esses dois caras aqui. Mas tem uma inversão clara aqui que é a seguinte, apaga essa figura. Diz, eu tenho esse sistema aqui, isso. Quantas soluções tem? Aí você faz a figura e diz, isso aqui é um círculo, isso aqui é uma reta, e um círculo e uma reta tem uma ou duas interseções. Então, esse sistema aqui, sem fazer nenhuma conta, eu posso dizer que tem 0, uma ou duas soluções, porque eu traduzo ele geometricamente. Então, você inverte, você começa a pegar situações algébricas, traduz geometricamente e da geometria você infere coisas. Quando a gente modela situações por funções de variável real, você está pegando a situação, fazendo um modelo. Aí você, de certa forma, algebrizou o seu problema, entre aspas. E aí, quando você faz o gráfico e entra com a análise do gráfico, e eventualmente com a derivada, você geometriza aquele problema algébrico que você tinha criado. E aí a informação geométrica te dá a informação algébrica, que te dá a informação
sobre o problema real. Esse jogo que a gente está fazendo aqui. E às vezes pode ser... É como vocês... bom, tá bom. Mas esse jogo da álgebra com a geometria esse é um jogo de ida e volta. Que horas são? 11h27. Então a gente, vamos dizer, a gente já avançou assim. Nós temos pensando assim, nós temos as funções e temos um conceito de limite. Por trás da derivada tem um conceito novo, uma operação nova que é passagem ao limite. E a gente pode... Repare que às vezes a gente usa o limite, né? Por exemplo, eu usei o limite usando lá o x2 log de x, eu usei limite de duas maneiras, porque eu calculei o limite quando o x tende a infinito de f de x, é um limite puro, limite. Quer saber por que acontece com ela no infinito? Ela não existe. Ela também não está definida em zero, mas eu quero saber quando x tende a zero mais f de x. É um limite puro. E eu usei também limite, porque quando eu calculei f' de x, isso aqui é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x, sobre h. Então, eu criei uma outra função, que é esse quociente aqui, e olhei para o limite dela quando h tende a zero. De maneira geral, aqui é uma boa situação para eu dizer o seguinte, né? O limite, quando x tende a A de f de x, é o valor que f deveria ter em A, vamos dizer assim, poeticamente. Você olha e diz, pô, o valor dela em A devia ser esse. Pode não estar definido. Por exemplo, aqui, você não pode substituir x igual a zero aqui, mas se pudesse, o valor deveria ser zero. A mesma coisa aqui. Você pega a f, pega aqui o x, pega aqui o x mais h, faz essa secante, e aí faz o h tender a zero para ficar na tangente. Então, você vai calculando esse valor aqui, e se o h pudesse ser zero, o valor seria o coeficiente angular da tangente, e ele é esse limite aqui, se esse limite existe. Tanto que quando, vamos dizer, se você tem que, por exemplo, se eu tenho uma curva que eu desenho, tem um software que eu uso de vez em quando, chama GeoGebra, que é muito bom para matemática, né, porque ele tem uma parte gráfica legal, e você entra com as equações e tudo. Então, no GeoGebra, se eu tiver que, vamos dizer, se eu tenho aqui essa função, aqui é o vetor velocidade, geralmente. O vetor velocidade é assim, né? Você pega aqui esse ponto, A, B, aí você faz aqui. Só que esse A corresponde ao tempo t, esse B é o tempo t mais h. Você faz o vetor B menos A dividido por h, ou 1 sobre h vezes
Você pega esse vetorzinho, multiplica por 1 sobre h, então quando o b está tendendo a A, o vetorzinho é pequeno, mas o h é pequeno, e você tem um vetor velocidade média aqui. E se você não quiser perder seu tempo, vamos dizer, você tem aqui, digamos que aqui a posição no tempo t, vou chamar isso aqui c de t mais h. Isso aqui é um x de t, y de t. Esse aqui é o x de t mais h, y de t mais h. É claro? Eu dou um par ordenado. Para cada tempo, eu dou par x de t e y de t. Então, no tempo t eu tenho isso, no tempo t mais h eu tenho isso aqui. Aí, se eu quiser a velocidade, eu vou ter que fazer esse menos esse e dividir por h. E passar o limite. Se eu não sei nada, né, se essas funções aqui, eu não sei calcular as derivadas delas, certo? Imagina que eu estou no ensino médio. O que eu faço? Eu pego um h bem pequenininho, faço esse menos esse, divido por h, vai me dar um vetor que é o que vai ser. Mesmo que a função seja muito marrenta mesmo, é assim que você faz. Você pega o ΔX pequenininho e bota lá. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. E é legal que quando o limite existe, é um experimento legal de fazer. Você fazer isso, mandar o software fazer essa conta e calcular, vamos dizer, digamos assim, você substitui isso aqui, bota a fórmula, manda o software calcular isso para h pequeno, faz o h ficar bem pequeno, cada vez menor, e você vê que se você calculasse pela fórmula da derivada, aquilo tende para aquele limite mesmo. Mas então, vamos dizer, essa seria a definição poética, né? O limite é o valor que a função deveria ter em A. Mas, usando um pouco a mesma ideia que a gente fez com sequências, significa mais ou menos o seguinte, né? Eu dizer que o limite, quando x tende a A de f de x é igual a certo b, isso significa o seguinte, que se eu chegar bem perto de A, eu não vou nem perceber que f de x não é b, vai aparecer pertinho de b. Ou tem uma inversão aqui, que quer dizer o seguinte, se para todo epsilon maior que zero, significa quão perto eu quero chegar de b. A primeira coisa que eu tenho que estipular é quão perto eu vou chegar de b. Aí existe um delta maior que zero, que é o quão perto eu vou chegar de A. Tal que se x menos A for menor que delta, isso implica que f de x menos b é menor que epsilon. E eu boto um maior que zero aqui, porque quando eu estou falando do limite, eu não quero saber qual é o valor de f em A. Pode ser que seja alguma coisa, mas não seja o que deveria ser. Então, em geral, quando eu falo no limite, ou, na verdade, a f não está definida em A, ou ela pode ter um valor em A que eu não quero olhar. Tá? Então, isso aqui, vamos dizer, é uma definição formal de limite. Tá? Eu também posso dizer que o limite, por exemplo, às vezes o limite é infinito, o limite quando x tende para infinito. Né? Digamos assim, se A for igual a infinito, então chegar perto de infinito é ficar grande. Então eu tenho que dizer que para todo epsilon maior que zero, existe um m, tal que se x for maior que m, então f de x menos b é menor que epsilon. Se for menos infinito,
você troca aqui por x menor que m. Esse m vai ser um número negativo muito grande. Isso aqui também, vamos dizer, se b for infinito, então você troca aqui f de x menos b. Aqui você vai ter que dizer que para todo, vamos dizer, n, existe aí delta ou m, conforme o caso, tal que f de x maior que n. Se for menos infinito, f de x menor que n. Essas definições, bom, elas nos permitem lidar, às vezes, com uma situação que você tem que botar a mão na massa, e também fazer provas formais de que o limite da soma é a soma dos limites que a gente tem usado. Basicamente, é um negócio assim, nos cursos de matemática, às vezes a gente complica muito isso, mas a ideia fundamental é a seguinte: imagina, bom, o caso da soma é um caso bem simples, né? Imagina assim, que o limite, quando x tende para A, de f de x igual a B1. E o limite, quando x tende para A, de g de x igual a B2. Então, eu quero provar que o limite, quando x tende para A, de f de x mais g de x é igual a B1 mais B2. Isso tudo aqui implica nisso aqui. Significa o seguinte, eu controlo, eu tenho um controle aqui que eu mexo, se eu botar o x bem pertinho de A, o f de x fica pertinho de B1. Se eu botar o x pertinho de A, o g de x fica perto de B2. Então eu quero botar bem pertinho de A de maneira que fique pertinho, a soma fique pertinho de B1 mais B2. É só eu botar, vamos dizer, dar um epsilon maior que zero, e eu só tenho que tornar f de x menos B1 menor que epsilon sobre 2, e g de x menos B2 menor que epsilon sobre 2. Porque aí a soma vai estar a uma distância menor que epsilon. Esse é mole. Um pouco mais complicado é o produto. Mas é pensar no seguinte, como é que eu controlo o produto de dois números, a precisão do produto de dois números, controlando a precisão dos dois. Tem um fato que é o seguinte, você multiplicar um número próximo de 1 por um próximo de 2, você vai precisar de rebolar menos lá perto de 2, do que se você multiplicar um número próximo de 1 por um número próximo de 2 milhões. Porque o erro próximo de 2 milhões vai... O que acontece, né? Digamos assim, quando você faz f de x é parecido com B1, g de x é parecido, vamos chamar de B e C aqui, parecido com C. Então você vai dizer, bom, f de x é igual a B mais um epsilon, epsilon 1. G de x é igual a C mais um epsilon 2. Aí f de x, g de x vai ser B mais epsilon 1, C mais epsilon 2, que é BC, mas aí você tem B epsilon 2 mais C epsilon 1 mais epsilon 1 epsilon 2. Isso aqui tipicamente é pequeno se epsilon 1 e epsilon 2 são pequenos. Isso daqui é da ordem de epsilon 2, mas multiplicado por B. Então, se você tem um fator B grande aqui, o epsilon 2, quer dizer, se esse B aqui é grande, esse epsilon 2 aqui vai ter que ficar menorzinho. E mesma coisa, se esse C é grande, esse epsilon 1 vai ter que ficar menorzinho.
Mas é isso. Então, você tem que fazer uma estimativa. Né? Esse daqui tem um Δ1 que te faz isso. Aqui você tem um Δ2. Não faz igual, né? Faz que f de x menos b é menor que y1. Mesma coisa com quociente. Você está perto de um número. Se você tem f de x está parecido com b. É razoável. 1 sobre f de x está parecido com 1 sobre b. Mas se b está perto de zero, esse perto aqui vai ter que ser mais perto. Se o b está longe de zero, então o controle é só isso. Quer dizer, vai ser mais... O quão perto você vai ter que chegar desse b para garantir isso aqui é diferente. Vamos dizer, a composta, né? Se f de x tende a b, quando x tende a a, e g de x tende a c, vou botar g de y aqui, quando y tende a b, então é isso, né? O x está perto de A, o f de x está perto de B. Se o f de x está perto de B, o g de f de x está perto de C, quando x tende a A. A menos, às vezes, tem um detalhezinho, que é o seguinte. O y tender a B, eu não quero fazer y igual a B. E acontece que quando o f de x tende a B, pode o f de x ser B. Então, você tem que, eventualmente, controlar esse bug aí na história. É isso. Então, isso, vamos dizer, permite a gente trabalhar com limites, essas regras simples. E aí a gente meio que... Né, a gente tem uns limites... Vamos dizer, o limite, quando x tende a zero de x, é zero, claro. Mas você tem o limite, quando x tende a zero, de seno x sobre x, que é 1. O limite, quando x tende a zero, de log de 1 mais x sobre x, também é 1. E esse foi... certo? A gente foi aqui a nossa definição do logaritmo, ela foi feita para isso, né? Porque o logaritmo de 1 mais x, 1 aqui, 1 mais x aqui, o log de 1 mais x é esse cara daqui. Quando você divide por x, que é isso aqui, vai dar alguma coisa entre 1 e 1 sobre 1 mais x. É derivada. Então, ele foi feito para essa... Isso aqui nada mais é que a derivada do logaritmo em x igual a 0. Em x igual a 1, desculpa. Tem esses limites fundamentais. Depois tem os filhotes dele, cosseno, é elevado a alguma coisa. Bom, o limite, a gente fez também, né? O limite quando x tende para infinito de log de x sobre x é 0. E é meio com isso que a gente se vira. Nesses casos, na verdade, a gente às vezes passa um curso de cálculo aprendendo a fazer coisas com combinações dessas funções. Seno e sua família, cosseno, arco tangente, tal. Logaritmo e sua família, exponencial, tal. X, sua família, que são os quocientes de polinômios, e a gente combina essas coisas e faz um monte de coisa. Elas são, na verdade, casos muito particulares de funções. Não dá para você imaginar que a natureza se modela com isso aqui. Mas já é bastante bom. Você pode usar combinações disso para aproximar muitas coisas. Repara, os antigos, os gregos antigos, eles tinham que modelar a natureza com retas e círculos, basicamente. Né? Então a gente já usa coisas... Mas, claro, você sempre pode dizer, na verdade,
a minha função mesmo no fenômeno que eu estou estudando, né, ou ela deve ter uma função que modela. Isso já é uma hipótese científica, vamos dizer, não sei como justificaria, mas a gente sempre acredita que existem leis regendo os fenômenos. Então, significa acreditar, primeiro, que o geral se parece com o particular. Você faz um experimento, tem essa lei aqui. E que o futuro se parece com o passado. Vai continuar valendo essa lei. Ou quando você está em probabilidade, você diz, não sei, não tem lei, mas é o arbítrio que tem uma probabilidade. E que, às vezes, você diz, tem uma probabilidade e essa probabilidade não vai mudar ao longo do tempo. Quando você faz uma pesquisa eleitoral, você faz isso, você pega uma amostra, é uma arte, né? Você fazer a amostra certa para, daquela amostra, você inferir que o resultado deve ser tal, com uma probabilidade também, vamos ver, a probabilidade do resultado ser tal e a probabilidade da sua pesquisa estar certa é tal também. Mas os conceitos, o conceito de derivada, ele é mais amplo do que o cálculo dessas derivadas. Porque você precisa do conceito de derivada para falar em taxa de variação, falar em velocidade. Então, sem derivada, você não pode definir velocidade. Você não pode definir aceleração, você não pode... velocidade pode ser a velocidade com que a inflação está acelerando, outras coisas assim. Então, o conceito é independente dessas contas aqui. Essas contas servem para a gente dizer, eu vou chutar aqui uma senoide e tal, um negócio assim. Não é que é perto, né? A gente fez essa... Aliás, tem uma coisa importante, né? A definição de ângulo, né? Ângulo não tem unidade. O ângulo é comprimento de arco, certo? Você tem aqui duas semirretas, esse ângulo aqui, ele é medido assim, você bota aqui um compasso, aí você tem aqui um raio R, aqui você tem um comprimento C, sei lá como se mede, e C sobre R é o que a gente chama do ângulo alfa. Aqui. Então, não pode nem dizer que o ângulo é sempre dado em radianos. Radiano é uma unidade inexistente. Radiano é 1. Quando você diz o ângulo é π radianos, significa que ele é π vezes 1. Né? E quando você diz que é 180 graus, eu digo o seguinte, tem um número grau que é igual a π sobre 180. E o símbolo dele é essa bolotinha aqui. Então, quando você diz 180 graus, isso é a mesma coisa que 180 vezes π sobre 180 é igual a π. Aí eu fico feliz, eu posso falar 180 graus é a mesma coisa que π. Porque é muito mais cômodo você trabalhar com graus, né, do que com frações de π. Né? E aí é isso, quer dizer, quando você olha no círculo trigonométrico, né, você bota aqui o círculo, bota aqui. Aí, para ficar mais tranquilo, você bota esse raio igual a 1, e aí esse comprimento aqui é o x, e esse comprimento aqui é o seno x. Mas não é, porque próximo, sim, os dois estão próximos de zero, o seno de x está próximo de x, a tangente de x está próximo de x, x2 está próximo de x, porque todos estão próximos de zero. Então, não é isso, é o seno x dividido por x
Porque, repara, o seno x está perto de zero. Quando o x está perto de zero. Quando você divide por x, você está multiplicando por 1 sobre x, você está dando um zoom e olhando, né? Quer dizer, significa que isso aqui, mesmo se você der um zoom, aí isso vai estar próximo de 1. Ou maneira de pensar que eu vejo é a seguinte, como eu falei, esse arco aqui, ele é aproximado por pedacinhos. Mas, se você botar aqui, se você dobrar esse ângulo aqui, então aqui você tem outro x aqui você vai ter 2x, aliás, aqui você vai ter 2x, e aqui você vai ter 2 seno x. E como é convexo, o que eu usei é o seguinte, quando você tem uma linha e você tem duas curvas convexas ligando esses pontos, a de fora é maior que a de dentro. Então, significa que você tem, vamos dizer, 2x, isso aqui claramente, né? 2x é maior que no x. O que talvez seja menos imediato é que se você pegar a tangente, você pode traçar a tangente daqui, ó. Então você tem essa situação que você tem aqui o 2x, o 2 seno x, desculpa. Tem aqui o 2x. E tem 2 tangentes x. E são curvas convexas. Então, essa rosa é maior que essa. Então, aqui você tem 2 tangentes x. Então, 2x é maior que 2 seno x, e 2 vezes a tangente é maior que 2x. E agora você usa, bom, primeiro você corta esses dois aqui, usa aqui, esse daqui é seno x sobre x, é maior que x, que é maior que cosseno. E agora é mole, agora você usa daqui, você tem que seno x sobre x é maior que 1 sobre cosseno x, aliás, que cosseno x, desculpa. Daqui você tem que 1 é maior que seno x sobre x. Se x fosse negativo, não tinha problema, porque eram 2 negativos e tal, trocava, quer dizer, fica positivo também. Então, você tem isso, né? 1 maior que seno x sobre x, que é maior que cosseno x. Esse tende a 1, esse está parado em 1, então esse aqui tem que tender a 1. E x tende a 0. Essa é a ideia do sanduíche. Às vezes, você tem um limite que você quer calcular e você consegue colocar ele entre duas coisas que tendem para o mesmo valor. E aí ele é obrigado a ir para lá. Então, é interessante que é o seguinte, isso aqui, vamos ver, isso aqui e o análogo, né, que é, quando você vai derivar o seno e o cosseno aparece isso, e tem às vezes 1 menos cosseno quadrado, 1 menos cosseno x menos 1 e tal. Né? Quando você faz 1 menos cosseno x sobre x, esse cara aparece também. Aí a gente lidou com ele reduzindo a esse. Né? Você multiplica por 1 mais cosseno,
divide por 1 mais cosseno. Quando x tende a 0, isso aqui tende a 2, então não prejudica nada aqui. E aí você fica com 1 menos cosseno quadrado, fica com seno quadrado x sobre x, 1 mais cosseno x. Só o seno x sobre x tende a 1, esse tende a 2, e sobra um seno x tendendo a 0 aqui. Esse aqui tende a 0 quando x tende a 0. E aí, com esse pouquinho de geometria, não, porque aqui eu usei uma geometria, aqui eu usei o teorema de Pitágoras, com 1 menos cosseno quadrado. Você dá... Então, seno e cosseno tem essa geometria aqui. E aí você deduz, né? Primeiro, cosseno quadrado x mais seno quadrado x igual a 1. Cosseno linha de x igual a menos seno x, seno linha de x igual a cosseno x, e, digamos, seno zero igual a 0. Com isso aqui você reconstrói tudo. Tudo. Você prova que existe só um par de funções que satisfaz isso. Quais são? Existe só um par de funções que satisfaz isso, e elas são dadas por séries de potência, daquelas séries esquisitas, e são periódicas e tudo. Então a gente meio que usa um pouco de geometria para dizer, bom, com esse pouco de geometria eu tenho essa informação, com essa informação eu refaço a história. Então é isso. Oi? É porque aqui eu tenho, isso aqui é seno x vezes seno x. Aí eu pego esse seno x com esse, tende a 1, isso aqui tende a 2, e esse cara ficou livre para tender a 0. Porque aqui eu tenho uma coisa que tende a meio, vezes uma coisa que tende a 0.